Para a gente ser mediador, a gente tem que compreender que existem as funções cognitivas, ou seja, como é que o meu cérebro funciona. E essas funções cognitivas, tem algumas que são de entrada da informação, que é o primeiro momento com a mediadora. Nesse primeiro momento, nós temos, eu vou escolher aqui, hoje, trabalhar com vocês, percepção clara e precisa da tarefa que deve ser feita com a criança, comportamento exploratório e que ela considere 2 ou mais informações ao mesmo tempo. Então, vejam aí que eu coloquei uma tarefa, que é uma tarefa da apostila, né? Uma tarefa de apostila. Essa tarefa é assim, ó. É para a criança identificar o desenho e colocar a letra E em tudo que está ali faltando. Tudo vai E. É bem óbvio. É só, tradicionalmente, a gente diria, ó, gente, nós estamos aprendendo a letrinha E. E nesse espacinho aí, nós vamos desenhar a letra E em tudo aí que está faltando. Aí a gente vai fazer a palavrinha pente, elefante, caneta, meia, escada, estrela, ovelha e trem. E aí a criança fez lá a letrinha E e fez a tarefa. Mas no outro dia ela esqueceu o E. Não é verdade? Não é assim que funciona? Então agora eu vou falar como se eu fosse mediar essa tarefa para vocês, certo? Que a primeira coisa que eu digo para a criança é assim, observe a tarefa. Eu nem botei enunciado, porque o enunciado, por enquanto, não precisa, não é significativo nesse momento. Porque primeiro é o momento de entrada da informação, para depois fazer a tarefa. Então, eu estou trabalhando a entrada da informação. Olhe bem a tarefa. Podes me dizer o que temos aí? Então, o que temos aí? Porque eu tenho que ter certeza que ela sabe o que são aqueles objetos. Será que ela já viu um elefante? Será que ela já viu uma ovelha? Ovelha é tão difícil da gente ter por aí, não é? Aqui mais próximo de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que é mais frio, tem bastante ovelha. Mas em outros lugares não tem ovelha. Por exemplo, você conhece todos esses objetos, animais e coisas? Aí eu vou fazer assim, ó, o que temos no quadro 1, em cima do lado direito? Meu Deus, quanta informação, a criança não vai saber. Então vamos fazer o seguinte, o que você acha da gente numerar esses quadrinhos para ficar mais fácil de pensar? Então eu já vou lá, já numero. O quadro número 1, número 2, número 3, ela já vai construindo a ideia e a necessidade por que existe número, para a gente numerar e ordenar. Beleza. Daí, numerado, eu vou dizer, agora nós vamos no quadro número 1. O que tem no quadro número 1? O que é? Você sabe o que é? Se a criança diz para mim que não sabe o que é, eu vou dizer para ela o que é. Ó, é um pente. E qual a cor desse pente? Para que serve um pente? Você tem um pente na sua casa? Para que esse pente lá da sua casa serve? Agora eu já posso partir para um outro momento que eu quero, que é o da alfabetização. Tudo nesse quadrinho. Tudo nesse quadrinho. Olha, isso aqui é um pente. E quando a gente fala pente, a gente produz um som. E eu vou escrever esse som aqui nesta folha. Aí você escreve na folha do lado. Aí você pega só o quadrinho 1 e escreve na folha do lado. Pente, usando caixa alta, letra boa, com contraste bom. Beleza. Aí você vai dizer, olha, agora nós vamos falar a palavrinha pente. Gente, nesse momento você tem que dominar o método das boquinhas para poder falar somente o som de cada letra e não o nome. E aí você vai falar o som de cada letra da palavra pente. P, E, N, T, E. Certo? Então você vai falar cada letrinha dessa, ela vai tentar pronunciar. Aí, ponto aí. E a criança que não fala? Então, esta parte, a criança não precisa repetir, mas você, enquanto mediadora, vai repetir para ela 2, 3 vezes o som, vai mostrar o gesto da boca e vai pedir para que ela também faça com a sua própria boca o gesto, a articulação daquele som, mesmo sem oralidade. Por que isso? Porque depois
vai ser mais fácil para ela na hora da escrita, mesmo sem falar, ela vai poder articular a boca para identificar aquela palavra, tanto na escrita quanto na leitura. Aí depois de repetir, é que você então vai falar a palavra inteira, pente, para mostrar para a criança que cada letra tem um som e essa letra, esse som que a gente fala, não é o nome da letra que a gente fala. Se eu falar pente pelo nome da letra, eu vou falar P-E-N-T-E. Não diz nada, ok? Então a gente fala é o som. Beleza. Aí, a partir daí, você volta para a tarefa. Lá na tarefa, nós temos, e você avisa, ó, aqui nessa tarefa do número 1, que é o do pente, nós temos aqui embaixo a palavrinha pente, que nós acabamos de ler numa folha, mas que falta letras. Você pode descobrir que letra está faltando? Vamos lá, vamos comparar com o que a gente escreveu? Então, eu estou trabalhando a função cognitiva, estou trabalhando a operação mental de identificação do objeto e da palavra e da letra que está faltando. Fazer o transporte virtual do modelo que a gente leu da palavra, que eu escrevi numa folha, para cá, para a tarefa. Isso é um transporte virtual, porque sai dos meus olhos, vai para a cabeça e entra na outra folha. A gente chama isso de transporte virtual. Nesse meio campo, ou meio tempo, que a criança olha e volta para a tarefa para fazer, às vezes ela esquece. Então, tudo tem que ser feito muito bem antes e a tarefa, ela vira um pretexto apenas. Então, vejam bem, aquela ideia mais clássica de fazer esse tipo de tarefa, que está passando, esse tipo de tarefa, a gente simplesmente podia mostrar no quadro a letra E, dizer, ó, coloque a letra E onde está faltando para completar a palavrinha. Então, isso é só pegar e colar, né? Igual o pega e cola do computador, não tem muito o que pensar. Agora, quando você faz todas essas perguntas para a criança, você está, o quê? Entrando com estímulos muito potencializados e vai fazer ela pensar sobre. Porque o interessante para nós é a gente descobrir a forma como essa criança pensa, para poder organizar o pensamento dela. E aí, aquela função cognitiva que está com deficiência, porque não é a criança que está deficiente, ela está com uma deficiência intelectual. E essa deficiência intelectual, ela está pontual em uma das funções cognitivas, que nós somos 28 funções cognitivas. Algumas dessas funções estão deficientes. E aí a mediadora vai arrumar essas funções cognitivas. No caso aqui, eu trabalhei com vocês, inicialmente, 3 funções cognitivas de entrada da informação, que é percepção clara e precisa, comportamento exploratório e considerar 2 ou mais informações.